A história do KFC. O maior exemplo de todos de que não existe época para começar a empreender ou correr atrás dos seus sonhos. Essa é a história de uma das maiores franquias do planeta. E, acredite, eu não estou exagerando. Veja a história de um homem que, com apenas 20 anos de idade, passou por diversas dificuldades. Perdeu o pai, ajudou a cuidar de sua família, teve 5 empregos e perdeu 4. Teve uma filha, se casou e se divorciou, e o surpreendente foi como ele passou por tudo isso e deu completamente a volta por cima. Então, vem comigo que até o final desse vídeo você terá uma outra visão sobre empreendedorismo. A história do KFC é uma das mais interessantes de todas as redes de fast food. Isso por conta de seu fundador, que passou por maus bocados até se tornar um milionário bem-sucedido. Mas, se eu começasse a falar a história a partir daqui, não teria muita graça. Então, vamos voltar no tempo até o ano de 1890, na cidade de Rio Uruguai, ou no estado da Indiana, Estados Unidos. Em 9 de setembro desse ano, nascia o então fundador da franquia KFC. A vida de San Andreas nunca foi fácil. Sua origem é humilde, sua família não era rica e o garoto não tinha privilégio. Sem luxos, porém ainda assim, ele, sua mãe, seu pai e seus irmãos seguiram firmemente. Até o ano de 1895, ano em que seu pai faleceu, deixando sua mãe sozinha. Ela teria que trabalhar para sustentar os filhos. Com isso, o garoto se viu obrigado a cuidar dos irmãos mais novos. Assim seguiu e aos 16 anos ele abandonou a escola. Não se sabe ao certo o motivo. Imagina-se que ele se viu forçado a tomar essa decisão para trabalhar, o que era totalmente compreensível. Em um período de apenas 365 dias, ele arrumou 4 empregos e perdeu todos. Ou seja, aos 17 anos, o garoto já havia perdido 4 empregos. No ano de 1913, quando Sanders tinha apenas 18 anos, ele se casou. Com 19, teve uma filha e com 20, se divorciou, vendo sua esposa ir embora com a sua filha. Essa história até parece origem de personagens fictícios, mas não é. E os maus tempos não param por aí. Provavelmente, você notou que no início do vídeo eu disse que ele teve 5 empregos com apenas 20 anos. Não cometi um erro. Ele arrumou mais um emprego aos 20 anos, mas acabou sendo demitido com 26 anos. O motivo pelo qual Sanders não conseguia se manter no emprego é porque ele era muito irritado e briguento. Para você ter uma ideia, até os 40 anos, Sanders teve vários empregos. Ele foi agricultor, condutor, bombeiro, ferroviário e vendedor de seguros. Nesse trabalho de vendedor de seguros, foi demitido por insubordinação. Antes disso, estava trabalhando como advogado, sido demitido por entrar em uma briga física com o próprio cliente dentro do tribunal. Sanders devia ser uma pessoa com muita história para contar. Escreve aqui embaixo nos comentários se você gostaria de bater um papo com ele. Imagina quantas histórias esse cara devia ter. Aproveita também e já deixa seu like, sua curtida e seja sempre muito bem-vindo. O início da virada de jogo foi em 1930. Com 35 anos, Harlan Sanders ganhou uma franquia de posto da Shell. Os antigos donos só queriam uma porcentagem do lucro e o lugar seria dele. Sanders aceitou e começou a trabalhar no posto. Porém, nem tudo são flores, pois Sanders acabou ganhando o posto bem no início da Grande Depressão Econômica. Então, não estavam passando muitos carros na região. Para piorar, ele tinha um rival bem na entrada da região. Esse rival costumava pintar os outdoors que promovia a marca do seu posto. Mas isso não durou muito.
Sanders pediu a 2 empregados que fossem armados vigiar o concorrente quando fossem danificar seu outdoor. Esses pichadores foram pegos em flagrante. Porém, os funcionários de Sanders levaram o maior susto quando viram que o dono do posto rival também estava armado. E a partir daí, começou um tiroteio. O dono do posto concorrente atirou em um dos funcionários de Sanders. Sanders, vendo a situação, pegou a arma do seu funcionário caído e atirou no ombro do seu rival, encerrando o conflito. Mas, infelizmente, o funcionário de Sanders que foi baleado não conseguiu sobreviver. Em contrapartida, o dono do posto rival foi preso e teve seu posto fechado. Sanders então se viu sem concorrência. Ainda assim, ele precisava arrumar um jeito de lucrar mais. Foi assim que algo muito especial surgiu na sua vida: o frango frito. Sanders, então, começou a fazer frango frito crocante por fora e suculento por dentro. Contudo, apesar de ser bom, a receita demorava muito tempo para ser feita e Sanders atendia muitos viajantes que não tinham tempo para esperar. Foi aí que ele desenvolveu uma maneira de fritar seu frango mais rápido. A ideia dele, então, foi usar uma panela de pressão que superaquecia a água e cozinhava mais rápido. Entretanto, ao invés de água, Sanders usava óleo, o que é bem perigoso, claro. E é lógico que isso não deu certo de primeira. Ele teve que fazer modificações na panela. E nesse processo, a panela explodiu diversas vezes, dando-lhe queimaduras de 2º grau. Mesmo assim, Sanders continuou com seus testes e desenvolveu uma panela cujo tempo de preparo era de apenas 8 minutos, deixando eles crocantes por fora e suculentos por dentro. Mas, infelizmente, só nos foi revelado o tempo de preparo. Os ingredientes ainda são um segredo. Uns dizem que são usados 11 tipos diferentes de ervas, outros dizem menos. Outros ainda falam na presença de outro ingrediente secreto. Essa fórmula dos frangos do KFC é guardado em um cofre e só 2 pessoas sabem a receita. Sanders então começou a fazer muito sucesso na região. Muitos compareciam ao posto só para comer o frango. O frango de Sanders chamou tanta atenção que, em 1935, o governador do Kentucky provou o frango e achou incrível, concedendo a Sanders o título de coronel. É por isso que hoje ele é conhecido como Coronel Sanders. Com o tempo, Sanders já fundou seu próprio restaurante e ele estava fazendo muito sucesso. Parecia que dessa vez sua vida havia mudado em definitivo. A dura fundação do KFC e a felicidade de Sanders durou até o ano de 1955, quando o governo anunciou uma rodovia interestadual que passaria por cima do restaurante. Sanders então teve que vender o estabelecimento às pressas, saindo do prejuízo. Então, com 65 anos, ele começou a viver de um auxílio do governo de $105 por mês. Porém, ele não se conformou com aquilo. Então pegou sua receita, sua panela e caiu na estrada com a intenção de fazer um acordo com os donos de restaurantes, onde ele ensinaria a receita e o modo de preparo, e em troca ganharia 4 centavos por cada pedaço de frango vendido. Sua proposta foi rejeitada 1.008 vezes, e o seu primeiro acordo só foi acontecer em outro estado americano muito distante. Mas, apesar da distância, tudo valeu a pena, pois com Herman, o dono do restaurante que havia aceitado o acordo, ele abriu outro restaurante maior e com muito mais clientela. Fez tanto sucesso que depois de um tempo ele vendeu a sua parte na franquia, ganhando $2 milhões. Ele ainda continuou trabalhando como porta-voz do KFC, fazendo comerciais, até que, durante esse processo de divulgação da marca, ele processou um dos franqueadores por tentativa de mudar sua receita. A vitória foi positiva para os executivos da KFC, deixando assim o recado de que não se pode mexer na fórmula de seu restaurante.
Sanders acabou falecendo em 1980 com 90 anos e sua foto está no logo da franquia até hoje. Um ano depois da morte de seu criador, o restaurante já mudou seu nome para a sigla KFC, para espantar a ideia de restaurante pouco saudável e atrair os jovens. A ideia realmente deu certo, e esse nome pegou. Entretanto, isso não impediu uma crise na franquia que teve uma baixa nas suas vendas. Até que, no ano de 1997, foi comprada pela Pepsi. Na época, muitos falaram que a Pepsi estava completamente louca para comprar uma empresa que estava caindo. Contudo, o tempo mostrou quem é que estava certo nessa história. E hoje em dia, o KFC vale 5,9 bilhões de dólares e é a 64ª empresa mais valiosa do mundo, além de ser a 15ª maior rede de restaurantes fast food do mundo. Mas e aí? Você gostou da história do nosso vídeo? Se inspirou a nunca desistir de suas metas e sonhos? Então não esqueça de nos deixar seu like. Isso nos motiva a trazer mais vídeos como esse. E já aproveita também, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Hoje vou ficando por aqui. Um abraço e até breve.